Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um webcast organizado pela EFI Group, intitulado Sessão Informativa Portugal 2030, Sistemas de Incentivos à Inovação Produtiva. Antes de mais, agradeço a presença de todos. O meu nome é Carlos Reis, sou Senior Account Manager da EFI Group e comigo está Pedro Coelho, consultor e membro da equipa de incentivos financeiros da EFI Group. Olá Pedro, muito bom dia. Muito bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa participação. Bem, como é sabido, no passado dia 3 de maio foram anunciados os tão aguardados primeiros concursos do Portugal 2030, direcionados essencialmente para as empresas. Mais precisamente, os avisos do Sistema de Incentivos à Competitividade Empresarial na vertente Inovação Produtiva. Como tal, a EFI Group, enquanto consultora líder na captação de fundos comunitários, não poderia deixar de promover esta sessão informativa que visa, de facto, esclarecer as principais dúvidas do tecido empresarial português. Este webcast terá uma duração máxima de aproximadamente 40 minutos. Haverá uma fase de apresentação do respectivo aviso e, no final, como habitualmente, terá espaço para perguntas e respostas. Portanto, não se inibam de colocar todas as vossas dúvidas que queiram ver esclarecidas. Bom, antes de avançarmos para a apresentação propriamente dita, importa, de facto, fazermos aqui um breve enquadramento. Ora, no seguimento daquilo que foi a publicação do novo quadro financeiro plurianual, já apelidado de Portugal 2030, que põe em prática aquilo que é o acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia para aplicar 23 mil milhões de euros de fundos europeus em projetos que estimulam e desenvolvem a economia portuguesa entre 2021 e 2027, e após aquilo que foi a publicação de respectivos regulamentos, no passado dia 3 de maio, foram publicados os primeiros avisos do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva direcionados para as PMEs. Incentivos estes que, de facto, pretendem estimular o investimento empresarial de natureza inovadora, promovendo a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa e o reforço da sua competitividade em termos externos, seja através da diferenciação, seja diversificação e também daquilo que é a inovação. Bem, feito este enquadramento e sem mais delongas, avançamos então para a parte prática, que é a que mais interessa certamente a quem nos está a ver e a ouvir. Pelo que, Pedro, pergunto-te então quais são os principais aspectos a ter em conta na hora de avaliarmos estes primeiros concursos do PT 2030 em matéria de inovação produtiva. Muito obrigado, Carlos. Fazendo aqui uma breve introdução à tipologia de investimentos de que estamos a falar aqui de operações de natureza inovadora que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis, ou seja, de possibilidade de comercialização e internacionalizáveis no mercado externo. Em termos de tipologias das candidaturas, elas se mantêm-se de todo modo alinhadas com o que já tínhamos no Portugal 2020, mas passando aqui um pouco pelas tipologias, estamos a falar de tipologias de criação de um novo estabelecimento, de tipologias do aumento de capacidade de um estabelecimento já existente, sendo que para esta tipologia deixamos a nota que o critério que é mais comum de ser utilizado é um aumento mínimo de pelo menos 20% do valor bruto da produção entre o ano pré e pós-projeto. No entanto, é aceito pelo organismo qualquer outro critério de que seja tecnicamente sustentável e capaz pela entidade promotora de ser defensável na candidatura. Para além disso, nós temos aqui a tipologia de diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos, dando aqui a nota que para esta tipologia os custos elegíveis devem exceder em pelo menos 200% o valor contabilístico dos ativos que são reutilizados. Aqui o ano para esta reutilização de ativos de mensuração será o ano de 2022.
na alteração fundamental do processo global de produção. Os custos elegíveis devem exceder a amortização e a depreciação dos ativos associados referentes aos 3 exercícios fiscais precedentes, aqui, neste caso, o triênio de 2020 a 2022. Passando aqui agora ao próximo slide. Em termos de entidades que se podem candidatar a esta tipologia, estamos a falar de PMEs, ou seja, micro, pequenas e médias empresas, para as áreas geográficas de todas as NUTS 2 do continente. Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Aqui de destacar as alterações introduzidas para a região de Lisboa, que, como podem ver, no Portugal 2020 era sempre referenciado como a região de Lisboa e Val do Tejo, sendo que doravante, no Portugal 2030, a região está restrita a Lisboa, sendo que as regiões adjacentes foram, digamos, absorvidas pelas NUTS limítrofes. Dar aqui mais uma nota relativamente a este aviso em específico, que para a NUTS 3 do Alentejo Litoral não são elegíveis operações dos setores das energias renováveis, agroalimentar e turismo. Relativamente à modalidade de apresentação das candidaturas, elas têm sempre um caráter individual, ou seja, um único beneficiário, e em termos de duração das operações, estamos a falar de um período de 24 meses. Em termos de período de candidaturas, como já puderam ver na informação amplamente divulgada e no próprio aviso, o período de candidaturas iniciou-se no passado 3 de maio. Para todas estas tipologias que vamos referir nas próximas fases, sendo que esta divisão por fases está exclusivamente adstrita à análise e à decisão efetuada para as candidaturas. Passando então aqui à análise. A fase 1, para candidaturas submetidas até 2 de junho de 2023, que o registro de pedido de auxílio associado à candidatura tenha sido submetido até 30 de 11 do ano passado. Em termos da fase 2, para submissões efetuadas até 28 de julho, de uma vez mais, exclusivamente para candidatos que tenham efetuado o registro de pedido de auxílio, sem aqui a particularidade de o mesmo ter ocorrido até 30 de novembro. Na fase 3, até 29 de setembro, independentemente de a candidatura ter ou não um RPA associado. E por último, já quase mesmo no final do ano, a fase 4, a 15 de dezembro, para todas as candidaturas, uma vez mais com ou sem o registro de pedido de auxílio. Em termos aqui de algumas considerações específicas de que devem ser aqui observadas pelas entidades promotoras, sem ser aqui muito exaustivo, de que não é aqui o objetivo da nossa sessão, mas deixar aqui algumas notas importantes para a demonstração do cumprimento das fontes de financiamento da operação, a realização de um mínimo de 25% até ao 1º
pedido de pagamento dos capitais próprios previstos e deixar aqui mais uma nota relativamente à região Norte, Centro e também ao Programa de Inovação e Transição Digital, que temos um critério de impacto do investimento que nos diz que a despesa elegível do projeto após a análise da candidatura tem de ser pelo menos 10% do ativo fixo líquido da empresa em pré-projeto. Aqui algumas notas que consideramos importantes de destacar. Em termos de taxas de financiamento, aqui sim com bastantes alterações face ao que se verificou nos avisos do Portugal 2020. Aqui estamos a falar de uma taxa de financiamento das operações elegíveis até a um limite máximo de 40%, sendo que esta taxa é obtida pela conjugação de uma taxa base de 25% para médias empresas e de 30% para micros e pequenas empresas. Dar aqui a nota que para territórios de baixa densidade, ambas as taxas base acrescem em 5%. Outra particularidade deste aviso em específico reside no caso das operações que estejam nas NUTS 3 do Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela. Temos aqui mais um acréscimo de 5% à taxa base, face aos acréscimos que tínhamos já falado anteriormente, para 30% e 35%. A estas taxas, quando possível, observando sempre o cumprimento dos limites máximos, podem ainda ser conjugadas um conjunto de majorações. Entre elas, majorações de prioridades de políticas setoriais, para estas três que abordaremos já de seguida, deixando a nota que cada uma das três é valorada em 5% até a um limite máximo de 10%. Ou seja, numa situação em que existe o cumprimento de 3 majorações, o máximo desta tipologia de majoração é 10% e não 15%. Aqui, estas majorações de políticas setoriais, estamos a falar de majorações de contratação coletiva dinâmica, ou seja, de outorga ou renovação do instrumento de regulação coletiva de trabalho, majorações relativas à indústria 4.0, que era algo que já verificávamos nos avisos do Portugal 2020, através de modelos disruptivos de negócio de produtos ou do próprio processo produtivo, bem como de transição climática. Para além destas três majorações limitadas a 10%, nós temos ainda uma majoração extra relativamente à capitalização, esta majoração de 5% para atribuir a projetos que a componente privada seja financiada maioritariamente por capitais próprios. Muito obrigado, Pedro, por esta tua primeira apresentação. Esta apresentação, de facto, e em comparação com aquilo que foram os últimos avisos do Inovação Produtiva do anterior quadro comunitário, o PT 2020, já nos permite perceber desde logo três coisas. No que respeita àquilo que são os objetivos estratégicos e as respectivas ações abrangidas, estamos perante uma aposta na continuidade, na medida em que não há alterações de relevo, como puderam constatar. Na questão do período de candidaturas, no que concerne a isto, como perceberam, estão estabelecidas 4 fases de análise e decisão, que poderão ser condicionadas ou não
pelo facto de já se terem efetuado o registro de pedido de auxílio. Pronto. E, por fim, também ficou aqui bem plasmado que, no que está relacionado com taxas de financiamento e a respectiva tipologia de financiamento, pronto, de acordo com a informação que tem sido disponibilizada e sem prejuízo, obviamente, de virem a ser tornados públicos mais esclarecimentos, existem grandes alterações face aos últimos avisos do PT 2020. Obviamente, também aqui dar nota que, em sentido contrário, no que aqui foi acabado de dizer, no que concerne às despesas elegíveis, já não existe grandes alterações. Não existem alterações na medida em que este novo inovação produtiva continua a visar o apoio ao financiamento de ativos corpóreos, tais como a aquisição de máquinas e equipamentos, a aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento. No que respeita também a ativos incorpóreos, também está muito em linha com aquilo que era, para não dizer praticamente em linha com aquilo que era no anterior quadro. Estamos a falar de transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, licenças, softwares, sejam eles standard ou desenvolvidos especificamente para determinado fim. Não há aqui, como disse, grandes alterações. Também naquilo que respeita às outras despesas de investimento, continuam a ser elegíveis as despesas com a intervenção, por exemplo, contabilistas certificados e revisores oficiais de contas, naquilo que é na respectiva validação das despesas nos pedidos de pagamento. Serviços de engenharia, estudos, diagnósticos, auditorias, contudo, em linha com aquilo que já vinha nos programas anteriores. Planos de marketing, serviços e projetos de arquitetura e de engenharia, tudo muito igual àquilo que já se fazia no anterior quadro. Ou seja, traduzindo isto num exemplo prático, é sempre mais fácil para quem está a ver e a ouvir perceber melhor. Imaginem uma empresa do setor industrial, e estou a dizer do setor industrial, mas podia ser de um outro setor de atividade, que pretenda criar uma unidade produtiva com um caráter inovador, e no âmbito dessa nova unidade produtiva necessita, por exemplo, de adquirir uma linha de produção, servidores, computadores, softwares, painéis solares, uma patente, serviços de engenharia e até, para terminar, um plano de marketing. Cumprindo todas as condições gerais e específicas da respectiva elegibilidade, esta empresa poderá ser financiada a fundo perdido numa taxa de até 40% das despesas que acabei de enumerar. Agora, imaginem, por exemplo, um investimento que totalize 1 milhão de euros, significaria isto que esta empresa iria receber 400 mil euros a fundo perdido. Dito isto, apetece-me dizer que se ainda havia alguém com dúvidas relativamente à mais-valia destes incentivos, o exemplo prático é meu, as conclusões tirem-nas vocês. Dito isto, como referi, obviamente, estas despesas têm e devem ser efetivamente elegíveis e, para tal, têm que cumprir regras ou limites específicos quanto à respectiva elegibilidade. Mas, relativamente a isso, Pedro, queres, por favor, dar aqui umas breves notas acerca do enquadramento de tais regras? Muito obrigado, Carlos. Falando aqui de algumas regras que pretendemos destacar para este novo aviso. Aqui logo, em primeiro lugar, uma grande alteração face ao que se verificava em avisos anteriores. Para este aviso, estamos a falar de um mínimo de despesa elegível de 250 mil euros, ligeiramente superior ao que se verificou até então, sendo que o limite máximo por beneficiário aqui para a candidatura são 25 milhões de euros. Dar a nota que não existe a elegibilidade de investimentos ou custos incorridos anteriores à data de candidatura ou para as empresas que tenham feito o registro de pedido de auxílio anteriores ao registro de pedido de auxílio. Dar também a nota aqui no alinhamento do que já acontecia nos concursos do Portugal 2020, da limitação de um conjunto de despesas técnicas especializadas a 25%
das despesas elegíveis da operação. Estamos a falar aqui de serviços de engenharia, estudos e diagnósticos, de auditorias, entre outras despesas desta tipologia. Igualmente alinhado com o que acontecia já nos avisos do Portugal 2020. Os custos com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas na validação das despesas continuam com a limitação de 5.000 euros. Em termos aqui de custos com a realização de estudos aqui de impacto ambiental para o princípio de não prejudicar significativamente o ambiente. Nós temos aqui um limite de 15.000 euros e aqui em termos de custos com a construção de edifícios, obras e outras construções, nós temos aqui limitações também alinhadas com o que já se verificava para as NUTs Norte, Centro, Lisboa e Alentejo, de 60% para o setor do turismo e 35% para o setor da indústria, com a nota que, no caso do Algarve, estas limitações são de 70% para a indústria e turismo e de 90% para as despesas que se enquadrem no âmbito da RIS3 regional e que contribuam para o desenvolvimento de soluções inovadoras e baseadas em resultados de ID, aqui para a região do Algarve. Deixando aqui mais algumas notas de que nos parecem relevantes face a este aviso. Em termos de anos de referência, o ano utilizado para o pré-projeto é o ano de 2022 e em termos de dados para verificação dos rácios de autonomia financeira ou do financiamento mínimo por capitais próprios, este pode ser 2021 ou 2022. Relativamente às formas de pagamento, aqui mantém-se tudo muito alinhado com o que já se verificava. Em termos de adiantamentos, nós temos a possibilidade de solicitar um adiantamento inicial até 10% sem apresentação de garantia, solicitar um adiantamento contra fatura ou um adiantamento contra garantia. Mantém-se a modalidade de pedidos de reembolso e de realização do pedido de pagamento final no final da execução do projeto, mantendo-se aqui a obrigatoriedade do mesmo ser apresentado até 90 dias úteis a contar da conclusão da operação. Pedro, muito obrigado por esta tua segunda apresentação. Bem, já temos aqui várias questões, pelo que passarei até para a fase de perguntas e respostas. Bem, como compreenderão também por uma questão também de economia de tempo, não será certamente, não haverá possibilidade para respondermos a todas as questões, porque de facto já foram muitas, estou aqui a ver o chat, já foram muitas as questões que estão aqui a ser colocadas, mas não se preocupem, qualquer questão que eventualmente fique por responder, a nossa equipa de incentivos financeiros da EFI Group irá compilar todas as questões, irá preparar uma resposta e depois será também, de certa forma, partilhado com todos os participantes. Não se preocupem com isso, porque nada ficará por responder. Pronto. Eu, se calhar, começaria aqui, então, pela primeira questão. Aqui temos o João Fernandes, que coloca aqui a seguinte questão. Quero fazer investimentos em fábricas que estão em diferentes regiões? Posso? Bem, para responder a esta questão, darei também aqui a palavra ao meu colega Pedro.
por favor, podes então responder aqui a este nosso ouvinte? Sim, claro. Muito obrigado. Sim, ou seja, pode fazer investimentos em diferentes instalações, sendo que na candidatura tem que, ao selecionar o investimento em causa, colocar sempre o estabelecimento de que está associado a esse investimento, digamos assim, sendo que pode ocorrer situações em que, se o estabelecimento estiver em território de baixa densidade, mesmo assim pode ser incluído no aviso em que a sede não esteja, desde que de que o montante desse investimento seja minoritário face ao global. Okay. Aqui ainda, se me permite, Carlos, introduzir aqui só uma nota que esta situação não se verifica para as regiões de Lisboa e do Algarve se os estabelecimentos estiverem noutras regiões. Ou seja, com exceção destas duas regiões, nós não podemos conjugar outras regiões com estas, sendo que neste caso estamos a falar de candidaturas distintas. Bem, muito obrigado, Pedro. João, espero que a sua questão tenha sido esclarecida. Avançando então aqui para a questão aqui de mais de alguém que nos está aqui a ver, estou a ver a Filipa Esteves, que nos pergunta: tenho um projeto de inovação produtiva ainda em execução. Posso concorrer já? Bem, Pedro, posso, por favor, então, também dar aqui uma resposta a esta nossa ouvinte? Sim, claro. Aí presumo que estejamos a falar de candidaturas em curso ainda, submetidas nos últimos avisos de 2021, e aí sim pode ser apresentada uma nova candidatura, mesmo que essa ainda não tenha o encerramento submetido, sendo que é essencial que estes investimentos, como é óbvio, estejam inseridos num investimento distinto do que se verificava nesse projeto submetido em 2021. Ok. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Filipe, espero que esteja a sua questão esclarecida. Estou aqui a ver mais uma questão. Temos aqui o Mário Pereira, tem aqui uma questão, posso desde já responder também, que nos coloca o seguinte: uma empresa que não efetuou o registro de pedido de auxílio pode submeter já a candidatura? A resposta é sim. O período de candidaturas para todas as entidades já está aberto desde o dia 3 de maio de 2023, quer tenham eles efetuado o registro de pedido de auxílio ou não. Que a única diferença que se coloca é que o período de análise e decisão, para quem não fez os tais registros de pedido de auxílio, só poderá ocorrer nas fases 3 e 4, ou seja, a partir de setembro. Mas acho que, como tudo na vida, não é? E aqui quem gera as empresas ainda mais precisamente, não podemos aguardar por estes deadlines, é o timing ideal para começarmos já a trabalhar, fazer um mapeamento daquilo que são as necessidades de investimento da vossa empresa, começar já a estruturar uma candidatura para que, quando chegar depois o momento ideal de submeter. Para não falar da grande vantagem que tem de, quanto mais rápido, submeter a candidatura. Isto porque, como sabem, naquilo que é também na generalidade dos programas, os investimentos não poderão ser retroativos àquilo que é a data de submissão da candidatura. Ou seja, neste caso, quem, mesmo não tendo feito o pedido de registro de auxílio, prepara já a candidatura, submete e, se entretanto tiver necessidades de investimento, pode começar a executar e, em caso de aprovação, esse montante será incluído naquilo que é na candidatura. Espero ter clarificado o Mário nesta questão.
feito ainda temos mesmo bastantes questões, tenho pena de não poderemos clarificar a todas perfeitamente, dado o timing, tudo seria muito produtivo para todos, mas como disse, não se preocupem. No final deste webinar, depois dos próximos dias, a nossa equipa de incentivos financeiros irá compilar todas as questões e depois partilhar com todos os participantes. Mas sem antes também falarmos aqui sobre mais uma ou outra questão, temos de seguida também aqui mais uma questão para ti, Pedro. Temos o Pedro Macedo, que nos coloca o seguinte, que é: já fiz um adiantamento. Esta despesa é elegível? É assim, aí correndo o risco de não conhecer o caso em concreto de que nos estão a questionar, temos duas hipóteses. Se estamos a falar de uma empresa que não submeteu a candidatura, mas que fez o RPA, e estamos a falar de uma despesa incorrida entre este período, aí sim, naturalmente é elegível, porque era mesmo esse o objetivo do RPA. Se estivermos a falar de uma empresa que ainda não submeteu a candidatura, nem tenha feito o registro de pedido de auxílio, aí esse adiantamento realizado antes da submissão da candidatura não é elegível, sendo que o período mínimo para começarem a ocorrer as despesas é precisamente a data de submissão da candidatura. Muito obrigado, Pedro Coelho. Espero que o Pedro Macedo tenha também visto a sua questão clarificada. Avançaria também para mais uma ou duas questões. Estou aqui a ver a questão da Patrícia Ribeiro, que também posso desde já responder, que questiona qual o investimento mínimo. Bem, acho que o meu colega, o Pedro, já teve até a oportunidade de o elencar quando da sua apresentação. E é uma das novidades face àquilo que eram os últimos avisos do PT 2020, é que o valor de investimento mínimo é subejamente superior. Neste momento estamos a falar de 250 mil euros de investimento mínimo para se submeter uma candidatura. Como disse, bem superior aos últimos praticados nos anteriores avisos. Espero ter clarificado a sua dúvida, Patrícia. Bem, para terminar esta sessão de perguntas e respostas, peço aqui a ti, Pedro, que respondas a esta última questão, uma questão do António Silva, que pergunta o seguinte: no PT 2020 fiz uma inovação que foi reprovado por ter um índice de exportação baixo. Isso mantém-se? É assim, uma vez mais, tal como na situação anterior, não tendo aqui dados em concreto da situação, não sei se estamos a falar de uma não aprovação ou de uma aprovação sem dotação orçamental por consequência de um mérito baixo. No entanto, relativamente ao ponto que colocou do índice de exportação, posso adiantar que a propensão para os mercados internacionais continua a ser um dos subcritérios do mérito do projeto, ou seja, que avalia o peso das vendas internacionais da empresa na totalidade das suas vendas em pós-projeto, sendo que, para além deste ponto em concreto do mérito, nós temos sempre aqui a componente da qualidade da candidatura, porque, como referi até logo no início da apresentação, aqui o caráter internacionalizável das operações é sempre algo que é valorizado na análise da qualidade da candidatura, sendo que aqui neste caso uma dica que até posso deixar, que muitas vezes é uma boa estratégia para este tipo de candidaturas,
passa pela conjugação da submissão de uma candidatura ao sistema de incentivos à inovação produtiva com uma candidatura ao sistema de incentivos à internacionalização que permita aqui, digamos, um trabalho em paralelo nas duas vertentes para aqui suportarmos o crescimento das vendas internacionais que acompanha o crescimento produtivo da empresa. Muito obrigado, Pedro. António, também esperamos que esta sua questão esteja totalmente esclarecida. Pronto. Existem muitas mais, como já referi inúmeras vezes, existem muitas questões aqui que foram colocadas, que é natural, sempre que há, sobretudo, os primeiros avisos de um incentivo tão estruturante como é a inovação produtiva, de um novo quadro comunitário, é natural que surjam dúvidas, questões, mas não se preocupem, como já disse, a nossa equipa de incentivos financeiros irá compilar todas estas questões e depois iremos seguramente fazer chegar as respectivas respostas a todos os nossos participantes. Bem, por fim, e também em jeito de conclusão, permitem-me que eleve para o seguinte. Estamos a falar de um início de um novo quadro comunitário e de um sistema de incentivo estruturantes para a economia portuguesa. Tal como já referi no início do webcast, só relativamente ao PT 2030 serão aplicados na nossa economia 23 mil milhões de euros. Ouçam bem, 23 mil milhões de euros de fundos europeus que serão aplicados em projetos que estimulem e desenvolvam a economia portuguesa entre 2021 e 2027. Já levámos 2 anos de atraso, estamos em 2023. Por isso, esta é uma oportunidade única a não perder por todo o nosso tecido empresarial. Meus caros, por mais dúvidas que tenham, seja quanto à aplicabilidade destes avisos, ao vosso caso concreto, por favor, não fiquem parados, não deixem de acreditar naquele que possa ser o potencial dos vossos projetos. Entrem em contacto connosco e terão certamente à vossa disposição um especialista que vos ajudará a esclarecer todas as vossas dúvidas. E atenção, isto, mesmo que até pode acontecer, num dado ou outro caso concreto, que este não seja o aviso ideal que melhor se adequa àquilo que são os vossos projetos, as vossas necessidades, mas em conjunto seguramente encontraremos e identificaremos outros programas que melhor se adequem à vossa realidade. Como sempre, não quero mais dizer, podem contar com a EFI Group para vos apoiar, seja na definição e respectiva execução daquilo que é a melhor estratégia de captação de fundos comunitários. Bem, dito isto, e também para não me alongar mais, resta-me assim agradecer ao Pedro Coelho. Pedro, muito obrigado pela tua participação e partilha de conhecimento. Estou certo de que daqui saímos mais esclarecidos e conhecedores daquilo que é o novo sistema de incentivos à inovação produtiva e, naturalmente, como não poderia deixar de ser, muito obrigado a todos que estiveram a assistir a este webcast. Tenho isto de dizer e aproveito só em nota de rodapé para alertar que amanhã, mais uma vez, temos um outro webinar mais focado naquilo que é o chat GPT e todas as suas variantes, que será pelas 11 horas. Por isso, não percam mais esse evento. Muito bom dia.